Eles seguem um processo, eles seguem um caminho, e eles convertem mais, eles ganham 3 vezes mais. Por quê? Porque eles sabem onde precisa fortalecer e sabem onde está errando para não errar mais. Cinco erros que atrapalham você no fechamento da venda de colchão. Quais são, Luciano, os 5 erros que muitos vendedores comuns cometem hoje na venda de colchão? Pega papel, pega caneta, que eu vou te explicar hoje para você não cometer mais esses erros, para você converter mais as suas vendas, para você ganhar mais. E aí você afia o machado. Bora afiar o machado, vamos para cima, vamos com tudo. O tema de hoje é muito importante para quem quer se transformar num vendedor de colchão de elite. Para quem quer se diferenciar, na verdade, hoje. Primeiro erro, Luciano, qual é o primeiro erro que atrapalha no fechamento da venda de colchão hoje? Anota aí, primeiro erro, falar muito. Sim, falar muito. Você sabe que você que só fala de colchão, por exemplo, vai falando e não faz perguntas. Quando você fala demais, você cai na frente de um cliente como aquele vendedor falastrão. Quando aquele vendedor de lábia, aquele vendedor que tem muita lábia, sabe? As pessoas não podem te enxergar como um vendedor. Elas têm que te enxergar como um especialista. E falar muito hoje, o que você se torna falando muito? Na verdade, você se torna até às vezes uma pessoa inconveniente. Um chato, na verdade. Os clientes não gostam que você fala muito. Não gostam que você fala muito. Na verdade, você não tem que falar muito. Você tem que ser um perguntador profissional. Sim, você tem que ser perguntador profissional. Um erro muito comum que atrapalha o fechamento da venda de colchão é falar demais. Porque às vezes você está falando demais e você tem que ouvir o cliente também. Ouvir é ouro na venda. Falar é prata. Então você tem que ouvir o cliente. Para quê, Luciano? Para você descobrir quais são as dores e os desejos do seu cliente. Quais são as dores e os desejos do seu cliente? Você tem que ouvir o seu cliente para saber o potencial dele. Se você não ouvir o teu cliente, você não sabe o potencial do seu cliente. Ouvir, por que você fala que o ouvir é ouro e falar é prata? Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais o cliente. Ouvir é mais importante do que falar na venda. É muito mais importante, né? Falar é muito sábio depois que você escuta. Se você não ouvir o seu cliente, você não vai saber quais os problemas para você resolver. Eu sempre digo uma coisa, você tem que escutar para entender o seu cliente. Escutar para entender. Às vezes, é o que eu falo, você não pode ser um falador inconveniente, um falador, uma pessoa chata. Você não pode cair hoje mais na armadilha de falar em excesso. As pessoas não gostam, os clientes não gostam. Porque aí não é vendas, aí vira uma empurroterapia. Quando você fala demais e você não ouve o cliente, você não escuta o cliente para entender o cliente. Aí você está fazendo o quê? Empurroterapia. Já é passado. Você não pode ser visto como um vendedor. As pessoas, elas enxergam os vendedores, aqueles faladores, lábia lá de trás, lembra? Não. Seja um perguntador profissional. Erro número 1 na venda de colchão. Falar muito. Escute mais. Qual é a dor que você precisa resolver do seu cliente?
Qual que é a dor dele? Ele precisa trocar o colchão por quê? Porque o colchão dele já tem mais de 10 anos? Porque a coluna dele está doendo? Porque já está com um afundamento no colchão? Por quê? Você tem que entender o porquê ele está na sua loja ou porquê ele chamou você na casa dele. Venda de colchão não é ser um falador inconveniente. Venda de colchão é ser um profissional perguntador. Perguntas. Então o colchão não é quem fala mais que vai vender mais. Não. Segredo é você descobrir a dor e o desejo do seu cliente. Qual é o desejo dele? É ter um colchão novo? Qual é a dor dele? Qual é o incômodo dele? Por que ele entrou na sua loja? Por quê? Aí sim, se você falar muito, você cansa o cliente. Se você falar muito, você se torna chato. Se você falar muito, você atrapalha o seu fechamento na venda de colchão. Olha que se você for um perguntador profissional, a sua conversão vai lá em cima, ela sobe. Então não fale muito. Erro número 1, falar muito. Vamos lá, erro número 2. Erro número 2 qual é, Luciano? Ter pressa, ter ansiedade para fechar a venda de colchão. Sim. Ter pressa, ter ansiedade para fechar logo a venda. Você não pode ter pressa, você não pode ter ansiedade para você ser um vendedor de elite de colchão. Você precisa controlar sua ansiedade. Para você ser um vendedor de elite de colchão, você precisa controlar a sua ansiedade. Os vendedores de elite de colchão, os faixas pretas, eles não têm ansiedade. Eles sabem seguir o processo. Porque, veja bem, analisa uma coisa para você entender. O nosso cérebro, ele precisa de clareza. Nosso cérebro precisa de uma sequência para entender as coisas. O cérebro precisa ter uma sequência. Por isso que é importante não ter ansiedade para fechar uma venda de colchão e entender que o cérebro do cliente precisa ter clareza. O cérebro do teu cliente, ele precisa de uma sequência. Por isso que eu falo que é uma apresentação de colchão é igual contar uma história. Uma história, quando você conta, perceba que uma história ela tem começo, meio e fim. Por isso que o cérebro gosta de ouvir histórias, porque tem começo, tem meio e tem fim. Tem vendedor que fica numa casa, ou ele tem pressa, ansiedade para ir logo para fechar a venda, e atropela as etapas, tropeçam nas etapas e tem ansiedade. Por isso que é bom às vezes você contar histórias de cliente seu que teve resultado, de clientes que estão felizes com o seu colchão, porque o cérebro precisa de clareza, precisa de sequência. O cérebro do cliente precisa entender com clareza o que você diz para ele. Ele precisa entender. Pensa comigo, lembra num jogo de baralho, né? Um jogo de baralho, as cartas tudo embaralhada, por exemplo. Se as cartas tiver tudo embaralhadas, ela não tem muito valor no jogo. Mas observe bem uma coisa, quando você pega o baralho e faz uma sequência de ás a ás de ouro, cria uma sequência, vale pontos no buraco. De ás a ás de ouro, fica uma sequência, coisa mais linda. Vale ponto no buraco. Você quer dizer o que com isso, Luciano? É na informação. É na informação daquilo que você comunica que o cliente vai prestar atenção. Qual é a informação que você comunica para o cliente? Ele sente em você ansiedade?
ele sente que você está com pressa logo de vender, é um grande erro na venda de colchão. Ter pressa, ter ansiedade. Não. É igual contar uma história. Tem que ter começo, tem que ter meio e tem que ter fim. Não pode ter ansiedade, não pode ter pressa e não pode falar demais. Tem que ter uma sequência. Tem que ter uma sequência. Se não tiver uma sequência, não tem valor. Se não tiver uma sequência, o cliente não enxerga em você um especialista, né? Eu acho que para você simplificar, para que você simplifique a sua apresentação, o que você tem que fazer? Você tem que passar clareza para o seu cliente. Passa clareza para ele. Passa clareza. O que é clareza, Luciano? Clareza é o cliente entender que você é um especialista em resolver o problema dele. Clareza é o cliente entender que você está ali para levar a solução para ele. Aí vai ser inevitável. Você precisa de uma sequência para matar essa ansiedade, essa pressa. Então, o erro número 2, pressa, ansiedade para fechar a venda. Não. Lembra que o cérebro foi programado para gostar de histórias. Por quê? Porque o cérebro gosta de sequência. Você tem um começo, você tem um meio, você tem um fim da sua demonstração, da sua apresentação. Isso é uma sequência. Isso o cérebro está preparado para ouvir. E o cérebro está preparado para ter clareza. Mas se você não tem, se a tua demonstração é igual um baralho, toda embaralhada, não tem começo, não tem meio, não tem fim, o cliente percebe pressa em você, percebe ansiedade em você. E isso atrapalha o seu fechamento na venda de colchão. Vai por mim que eu cometi muito desse erro e desses erros lá atrás. Hoje são 19 anos de experiência. Eu estou compartilhando erros aqui com você para você não cometer, para você converter mais. E a gente às vezes comete esses erros. Então, segundo erro, pressa, ansiedade no fechamento. Erro número 3. Anota o erro número 3. O erro número 3 que atrapalha você no fechamento de uma venda de colchão. Não usar ancoragem. Você não usa ancoragem, você não ancora um preço. E aí atrapalha o seu fechamento. Por quê, Luciano? Vou dar um exemplo para vocês. Olha o que é ancoragem. Eu fui assistir semana passada o filme do Elvis Presley no cinema, num shopping center em São Paulo. E eu estava com a minha esposa e ela queria comprar uma caixinha de som. Uma caixinha de som. Ela queria comprar e a gente parou num quiosque de uma loja e tinha uma menina lá, treinada, habilidosa. Você conhece uma pessoa habilidosa em vendas quando você vê. Essa menina, na hora que a gente perguntou qual é o valor dessa caixinha aqui de música, de som. Olha a inteligência dela, ela não pegou aquela, ela pegou uma outra. Olha, essa daqui está custando R$930. Ela tem tantos watts de potência. Ela faz isso, faz aquilo, tem Bluetooth e tal. Aí a minha esposa voltou a perguntar, mas e quanto custa aquela? Ah, eu tenho mais uma outra também, senhora, que custa R$585. Essa outra aqui. Muito boa também, tem isso, tem aquilo outro. E não falou o preço daquela. Minha esposa insistiu, falou, não, eu queria saber o preço daquela. Ah, verdade, vou lá pegar o preço daquela para a senhora. Essa daqui, ó, excelente também. Custa R$230. Olha como ficou barato. Porque já estava, a menina ancorou em 900. O que é ancoragem? Você ter um ticket alto na venda de colchão.
Luciano, meu ticket alto é 5.000. Começa ancorando nos 5.000. Luciano, o meu, por exemplo, ticket alto é de 14 a 20 mil reais. Mas eu tenho um de 28 mil reais. É o que eu menos vendo, mas ele serve de ancoragem. Quando eu falo de 28 mil primeiro, e quando eu desço para o de 14, que é o que eu quero vender, esse ticket alto, soa mais barato. Isso é ancoragem. A menina, e olha só que legal, ela falou, então tá bom, nós vamos levar essa. Poxa, no cérebro nosso, bem mais barato. E eu só observando. Fez a venda, a menina falou assim, olha, eu vi o seu celular, você está precisando de uma película. Você precisa de uma película de vidro. Seu celular é lindo, pega uma película de vidro tal. Qual o valor? R$ 99,00. Comprou também a película de vidro. O que a menina fez? Nós compramos a caixinha de som. Ela vendeu a película, ancorou a caixa de som lá em R$ 900 para eu poder comprar aquela de 285. Uma menina treinada. Às vezes o cliente, você não ancora o cliente. Você já vai falando do mais barato para o mais caro. Não, está errado. O processo está errado. Qual é o processo certo? Ancoragem. O erro número 3 é não usar ancoragem na venda de colchão. O que é ancoragem, Luciano? É começar falando o preço mais caro, independente se o cliente vai comprar ou não. Mas o cérebro dele tem que escutar você falar o mais caro primeiro. Ancorar lá em cima, para quando você for vender o de 7, soar barato. Isso é muito importante. Aí teve um vendedor de colchão, uma vez falou assim para mim, poxa, eu moro no interior, Luciano, e eu só vendo colchão no máximo lá na minha cidade, de colchão de R$ 4.000. Colchão não vende mais colchão acima de R$ 4.000. Eu falei, quantos habitantes tem na sua cidade? Ele falou, 250 mil habitantes. Só vende de 4.000? Ah, é o máximo que vende, só de 4.000. Eu falei assim para ele, tem concessionária na sua cidade da Fiat? Tem concessionária lá. Tem outras concessionárias da Toyota? Tem concessionária da Toyota lá, tá. Lá nessa concessionária da Fiat, você na sua cidade já viu aquele carro Toro? Já tem esse carro Toro na cidade? Sim, tem vários. E Fiat Uno tem? Tem também. Então, você acha que só vai vender Fiat Uno na sua cidade? Por que vende a Toro? A Toro custa quanto? 120, 130 mil reais? Por que vende? Tem Toyota na sua cidade? Tem Hilux? Tem várias Hilux lá. Quanto custa uma Hilux? Quanto? Ah, uns 180 mil, 200 mil? Tem. Então, se tem cliente com Hilux, se tem cliente com Toro, por que você não vende ticket alto para esses clientes? Sabe por quê? Porque você às vezes não ancora, você não usa ancoragem. O medo de perder a venda é tão grande que você acha que o cliente quer o mais barato. Aí você não faz a ancoragem. Aí você não converte tanto. E se converter, vai converter sempre os colchões mais baratos. O que acontece? Você ganha menos. Qual é o meu objetivo nas aulas de terça-feira? Os meus alunos do método faixa preta, eles vendem ticket alto. Por que é importante vender ticket alto, Luciano? Porque você tem mais lucro, sua comissão é maior, a loja ganha mais, a sua marca ganha mais, você ganha mais. Qual é o objetivo de ser um vendedor de elite na venda de colchão? Você ganhar 3 vezes mais do que você ganha hoje. Mas se você não usar a ancoragem, continuar errando nessa etapa, você converte menos.
Começa a usar ancoragem, independente se você vai vender ticket alto ou não. Começa ancorando, falando do mais caro para o mais barato. Isso é muito importante. É igual a concessionária. Ela não vai vender só o Up, só o Mob. Não. Vai vender Hilux, vai vender BMW, vai vender Audi, vai vender Mercedes. Tem cliente que compra Mercedes, BMW, Toyota, Hilux. Tem cliente que compra colchão de 14, de 15, de 10 mil reais. É só você seguir a etapa da ancoragem. Às vezes você está errando nisso. Então esse é o terceiro erro na venda de colchão. Não usar ancoragem. Quarto erro, Luciano, qual é o quarto erro? Anota aí o quarto erro. Não matar as objeções durante a demonstração de colchão. Não matar as objeções durante a demonstração de colchão. O que é uma objeção? Uma objeção é uma dúvida. O cliente, quando ele tem uma objeção, é porque ele ainda está com dúvida se realmente aquele colchão vai ser bom para ele, se realmente você é um especialista de colchão, se realmente você entende da dor e do desejo do cliente. Quando o cliente fala, puxa, gostei demais, mas eu vou pensar. Isso é uma objeção. Por que ele falou que vai pensar? Se ele entrou na tua loja ou se ele chamou você para ir na sua casa? E ele fala assim, não compro nada na hora. Depois você volta, depois eu te ligo. É mentira do cliente. É porque ele ainda está com dúvida. Ele ainda não tem certeza que aquele colchão vai resolver o problema dele. Talvez ainda ele não confia em você como um especialista de verdade. Ele ainda tem dúvida. Objeção é dúvida. Talvez ele não confie ainda. Talvez ele ainda não viu que você é um especialista. Por quê? Porque o cliente falou que vai pensar, o cliente falou que, poxa vida, eu não compro nada na hora. Vou falar com meu filho, vou falar com a minha filha. Isso são objeções. Que se você não matar essas objeções, ou seja, se você não resolver essa dúvida do cliente, ele vai te dar uma desculpa. Ele ainda não viu prioridade no colchão que você está oferecendo para ele. Aí ele procrastina. Ele te dá uma objeção. O que você tem que fazer quando o cliente falar que vai pensar? Concordar com ele. Tá certo, nossa, é cliente assim que a gente gosta, seu João, dona Maria. É esse tipo de cliente que a gente gosta mesmo. Mas me diga uma coisa, a senhora estava falando que a senhora trabalhava de costureira há 30 anos e a senhora tem uma hérnia de disco no pescoço, é isso mesmo? Sim. Dói muito essa hérnia? Que hora que ela dói mais? De manhã quando eu acordo. Entendi. A senhora sabia que quando a senhora deitar no colchão, ele vai alinhar a postura da sua coluna, deixando os discos intervertebrais se reidratando mais à noite? Ou seja, quando a senhora acordar no dia seguinte, dormindo no meu colchão, a senhora vai estar o quê? Com os discos da sua coluna reidratado, com a postura da sua coluna alinhada, vai acordar sem dor e vai acordar mais disposto e mais disposta. Você está matando objeção. O cliente falou para você que vai pensar, ele está com dúvida, ele está com objeção. Se você não entender que você tem que contornar, que você tem que matar essa objeção, você desiste da venda. Aí o cliente domina a conversa. O cliente não pode dominar a venda. O cliente não pode dominar a sua apresentação. Quem domina é você. Não faça mais, não cometa mais esse erro. Eu cometi muitas vezes esse erro. Muitas vezes. Eu não matava objeção.
O primeiro não que o cliente falava, eu falava, tá bom, qualquer coisa você me liga, tá aqui o orçamento. Não. Aí eu fui aprendendo com os melhores. Eu fui me aproximando dos melhores, porque a proximidade é muito poderosa. Uma pessoa, ela pode mudar a sua vida. Se você se juntar com os melhores. Você quer dizer o que com isso, Luciano? Para você ser um faixa preta na venda de colchão, para você ser um vendedor de elite na venda de colchão, você tem que estar perto de um. Você tem que ver o que ele faz. Você tem que ver o que ele faz de diferente. Igual os meus alunos do método faixa preta. Eles sabem matar as objeções. Por quê? Porque lá tem a sequência certa. Tem tudo mastigadinho lá. Então não cometa mais esse erro. O cliente falou que vai pensar. O cliente falou que vai falar com o filho. Ele está não priorizando o que você está falando para ele. Ele ainda não está acreditando. Ele está procrastinando. Vamos para o quinto erro. Qual é o quinto erro, Luciano? Falar o preço antes de gerar valor. Esse é um grande erro. Esse é um dos erros que mais atrapalham a venda de colchão. Dá um exemplo, Luciano. O cliente entra na sua loja. Você vai na casa dele. Ele está louco para saber o preço. E ele pergunta, qual o preço desse colchão? E você, erroneamente, fala o preço. Responde a pergunta do cliente antes de gerar valor na venda. O que é gerar valor numa venda de colchão, Luciano? Gerar valor é mostrar benefícios. O preço? Só um minutinho, vou falar para o senhor, sim, claro. Mas o senhor entrou aqui na minha loja, o senhor nos procurou. Deixa eu entender primeiro por que o senhor nos procurou. Porque meu senhor... Aí você vai gerar valor. Como que você gera valor? Mostrando benefícios. Metralhadora de benefícios. O que o cliente faz? O que o colchão faz? O cliente quer saber o que o colchão faz, não o que o colchão tem. E outra coisa, primeiro ele tem que comprar você. O que é comprar você? O que é pronto comprar você? Algo importantíssimo nesse novo universo da venda de colchão é inspirar, é influenciar o seu cliente na apresentação. Hoje é importantíssimo você influenciar, você inspirar o cliente a confiar em você. Se o cliente não comprar você primeiro, ele não compra o seu colchão. Qual que é a palavra mágica na venda de colchão hoje? Claro, junto com uma excelência no atendimento. A palavra mágica hoje é confiança. O cliente precisa confiar em você. A confiança é um dos tripés na venda de colchão. Sem confiança o cliente não compra. Vai acostumando com essa ideia nesse novo universo da venda de colchão. Como assim, Luciano? Sim. Você precisa aprender a conquistar a confiança do seu cliente. Se você não influenciar, se você não inspirar, se você não conquistar a confiança do seu cliente, ele não fecha com você. Ele não fecha com você. Hoje é importantíssimo. Confiança, eu falo que é uma razão oculta na venda de colchão. A confiança, ela é uma razão oculta que está escondida. Só os vendedores de elite, só os faixas pretas de sucesso sabem que a confiança é a razão oculta, invisível na venda de colchão. É uma razão invisível, mas o cliente primeiro compra você, ele compra confiança em você. Guarda essa. Hoje, nos tempos atuais, nesse novo universo da venda de colchão, você precisa confiar, você precisa conquistar a confiança do seu cliente. A confiança, eu falo que é algo diferencial, é um diferencial invisível na sua apresentação.
A confiança é o diferencial invisível dos vendedores de elite de colchão e dos faixas preta em colchão. É isso, Luciano. Dos mais bem-sucedidos vendedores de elite, dos mais bem-sucedidos faixa preta na venda de colchão, a confiança é algo oculto, que eles já sabem disso. E eles sabem que precisa inspirar o cliente. Hoje, inspirar o cliente nesse novo universo na venda de colchão é atrair mais confiança. Quanto mais o cliente confia em você, mais ele depois vai comprar o seu produto. Mas ele tem que comprar a sua confiança, você tem que inspirar ele. Nesse novo universo, se você não inspirar, sua conversão cai. Me perguntaram outro dia, Luciano, um vendedor de elite, de sucesso de colchão, um faixa preta de colchão, tem dom, nasce pronto? Não. Um vendedor de elite na venda de colchão, um faixa preta na venda de colchão, ele é transformado. Ele é transformado. Com certeza absoluta, ele se forma. Não nasce pronto. Não nasce pronto. O que você quer dizer com isso, Luciano? Que você tem que se desenvolver, você tem que estudar, você tem que entender o novo universo na venda de colchão. É igual, por exemplo, então esse é o quinto erro que eu falei, é falar o preço antes de gerar valor. Você primeiro precisa gerar valor em você como especialista. O cliente precisa enxergar você como um especialista na venda de colchão. Antes dele ver os benefícios do colchão, ele precisa confiar em quem vai apresentar, em quem vai falar. Você precisa falar, inspirar, influenciar. Senão não conquista a confiança do cliente, aí você não está gerando valor. E aí o pior, o cliente pergunta o preço para você e você responde antes de gerar valor. Nunca responda o preço do seu colchão antes de gerar valor. Fala para ele, eu já vou falar o preço para o senhor, claro, mas deixa eu entender um pouquinho. Posso fazer algumas perguntas para o senhor, para a senhora? O cliente já vai ter um impacto aí. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilas. Ah, Luciano, eu vou ser muito invasivo. Não, você vai ser um profissional. Não vai ser invasivo. Então não fale o preço. Quando o cliente perguntar para você antes de você gerar valor, gera valor primeiro em você e gera valor no seu colchão. Metralhadora de benefícios. Saiba que primeiro você precisa conquistar, influenciar, inspirar a confiança do seu cliente. Ele primeiro precisa comprar você, depois o seu colchão. E você sabe que eu falo que tem muitos vendedores comum de colchão hoje que desiste rápido demais do cliente ideal. Como assim desiste rápido demais? Sim. Olha só, tem vendedor que desiste rápido demais do cliente ideal, do cliente potencial. E tem cliente também que demora e que fica insistindo demais para o cliente que não vai comprar. Os dois extremos é ruim. Por quê, Luciano? Porque às vezes você gasta tempo demais com cliente ainda que não está pronto para comprar seu colchão. Você tem que ter o feeling, o time certo. Cuidado para você não cair na armadilha. Qual armadilha, Luciano? Armadilha de, às vezes, ser insistente demais ou desistir fácil. Insistir demais para um cliente que não tem potencial para comprar ou desistir fácil do cliente ideal. Qual é o cliente ideal? Poxa, você percebeu que o cliente tem um carro bom, tem uma casa legal, ele está ali, você percebeu que ele tem um dinheiro, você percebeu que ele gosta de coisas boas. Esse é o cliente ideal. O cliente que está com desejo de comprar,
Mas aí ele ainda não viu valor na apresentação, ele ainda não viu valor na sua demonstração. Aí você vai, no primeiro não que ele fala, desiste. Não pode, não pode. E eu falo que também existem alguns erros, eu estou dando alguns bônus para vocês, já falei os 5, mas estou dando alguns bônus. Existem alguns erros que eu falo que são erros de irresponsabilidade de alguns vendedores de colchão. Qual é, Luciano? É quando você não mede o seu nível de atividade. Quando você não mede seu nível de atividade. O que é isso, Luciano? Qual é o seu grau de conversão hoje? Qual é o seu grau de conversão? Quantos clientes você atende para fechar X? Ah, Luciano, eu atendo 10, de 10 clientes eu fecho 2. Então tua conversão é 20%. Não, Luciano, de 10 clientes eu vendo 3, tua conversão é 30%. De 10 clientes eu vendo 5, tua conversão é 50%. Não, Luciano, eu não sei quanto que é a conversão. Você não sabe os seus números. Você não sabe os seus números. Você precisa saber os seus números. E você precisa saber também aonde você está falhando no processo. Onde você está falhando no processo? Talvez você precisa melhorar as etapas da venda de colchão. Talvez você precisa saber aonde está o problema do seu fechamento na venda de colchão. Talvez você nem saiba. Talvez você não saiba. Às vezes você está falando o preço antes de gerar valor. Às vezes você não está ancorando. Às vezes você está falando demais. Às vezes você pode estar com pressa de vender, o cliente percebe, sabe que você só quer o dinheiro dele. E às vezes você não entende do seu produto, do seu colchão e não entende a dor e o desejo do cliente. Às vezes você pode estar falhando nesses processos. O que você tem que saber também? Que você precisa saber aonde você precisa fortalecer. Aonde você precisa fortalecer no processo da venda de colchão? Você precisa saber também. Aquilo que não é medido não é aprimorado. Aquilo que não é medido não é aprimorado. Ô Luciano, eu não estou entendendo. Sim, aquilo que não é medido não é identificado. Se você não sabe medir a sua atividade, como é que você vai saber onde você está errando? Ou aonde você precisa fortalecer? Por isso que meus alunos do Método Faixa Preta, eles seguem um processo, eles seguem um caminho, e eles convertem mais, eles ganham 3 vezes mais. Por quê? Porque eles sabem onde precisa fortalecer e sabem onde está errando para não errar mais. Poxa, né? Você tem vendedor de colchão que não tem clareza dos seus números. Não sabe quantos vendeu no mês, ou quantos atendeu no mês, ou quantas vendas você perdeu, ou aonde você precisa melhorar. Não, vai assim, tudo embaralhado. Não, nesse novo universo da venda de colchão, você precisa saber o seu nível de conversão. Aonde ele está? A maioria, que eu vou dizer agora, a maioria dos vendedores de colchão, eles tropeçam nesses erros que eu te falei. Tropeçam nesses erros. E esses erros sequestram o seu resultado na venda de colchão, aí tua venda cai. E você não sabe por quê. E às vezes você não sabe por quê. É o que eu falo. É muito importante hoje confiar no processo. Confia no processo. Respeita o processo. É um processo que dá certo. É um processo que eu já descobri há 19 anos. Não caia nesses erros. Eu acho que você hoje, nós estamos aqui hoje no novo universo da venda de colchão, nesse pós-Covid, para nos fortalecer
e saber aonde a gente precisa melhorar, porque a gente erra muito. A gente perde muita venda, na verdade, e fica dando desculpas que o cliente não comprou por causa da pandemia, que não comprou por causa da economia, que não comprou porque é eleição, e fica dando desculpas e mais desculpas. E a gente, às vezes, sabe que precisamos nos fortalecer e a gente não se fortalece. Sabe que a gente fala o preço antes de gerar valor, e o cliente não compra. Eu peço que você evite esses erros, que você não tropece mais nesses erros que eu já cometi lá atrás. Eu acredito que você consegue. Muita gente pergunta se o vendedor de elite nasce pronto. Não. Poeta nasce pronto. Vendedor de elite de colchão se forma. Se forma como? Sequência. Começo, meio e fim. O vendedor de elite de colchão, faixa preta de verdade de colchão, ele sabe que vendas é arte, que vendas é emoção, que vendas é ciência. Ele sabe que vendas é inteligência, que vendas você precisa estudar mais, o corpo humano, as dores na coluna, você precisa estudar mais por que o cliente dorme mal. Você precisa entender por que o idoso acorda muito cedo, ele dorme menos do que as pessoas mais jovens, para poder ter argumentação de vendas, para poder influenciar, para poder conquistar o cliente de verdade. Mas como que eu faço isso, Luciano? Tudo isso pode ser desenvolvido. É claro, primeiro você precisa querer. Você precisa querer primeiro. O primeiro passo para você ser um vendedor de elite de colchão, você precisa querer se desenvolver melhor, afiar mais o seu machado, ser um campeão de vendas de colchão de verdade. Por que uns vendem mais, outros vendem menos? Por quê? Porque uns seguem o processo à risca, outros está tudo embaralhado. Está tudo embaralhado, não tem sequência certa, não tem sequência. É igual contar história, o cérebro gosta de ouvir uma história, porque uma história tem o começo, aí tem o meio, e você está louco para saber o fim da história. O cérebro fica em alerta. A sua apresentação tem começo, tem meio e tem fim? Qual é o tempo da sua apresentação? Fico numa casa 3 horas. Está falando muito. Luciano, mas para vender... Está falando demais. Tem exceção? Tem. Mas está falando muito. A emoção do cliente está lá em cima. Quando está lá em cima, você fala demais, a emoção cai. Estava lá em cima a emoção. Você já tinha falado, já tinha conquistado. Aí você continua. Cai a emoção, o cliente fala, não, tá bom, vou falar com a minha filha, depois eu te ligo. Falou demais. Além de você querer se desenvolver para ser um vendedor de elite, de colchão, o que mais você precisa? Você precisa acreditar que você consegue. Você precisa acreditar. E é claro que além de acreditar, você precisa buscar ferramentas novas, técnicas novas, estratégias novas, ideias novas na venda de colchão. Quais são as estratégias novas que você está usando esse ano? Não estou, Luciano. Sabe o que acontece às vezes? Tua cabeça desiste primeiro do que o seu corpo. Às vezes a cabeça desiste primeiro do que o seu corpo. E aí você não tem sequência. Aí você não afia o machado. Aí você desiste fácil. Por quê? Isso não é para mim. Tem muitos vendedores aí que... não, isso não é para mim não. Isso não é para mim não. Quer vender logo só para quem quer comprar. Por quê? Aí a cabeça desiste. Antes do corpo. Faça uma reflexão para você ser um vendedor de elite de colchão
nesse novo universo, você precisa controlar a sua ansiedade. Precisa controlar a sua ansiedade. Se você não controlar a sua ansiedade, sua cabeça desiste primeiro do que seu corpo. O que eu preciso fazer, Luciano, além de não errar mais nesses erros? Você precisa estar próximo de pessoas, de vendedores de elite, próximos de faixa preta. Proximidade é um grande poder. Uma pessoa muda o jogo da tua vida. Uma pessoa. Um faixa preta, ele sabe que ele precisa cada vez melhorar mais. Cada vez melhorar mais. Você é uma empresa. Você é sua empresa. É você. O que você precisa melhorar hoje? Se você fosse acrescentar mais um erro no fechamento da venda de colchão, qual erro você acrescentaria? Digita aqui para mim, por favor. Qual é? Se você fosse, não, Luciano, tem mais um erro aí que atrapalha no fechamento da venda de colchão. Digita aqui para mim se você acha que tem mais algum erro. Qual erro que você adicionaria na venda de colchão que as pessoas erram? Você tem algum erro que você adicionaria aqui? Fora os que eu falei? Quem consegue digitar aí? Olha lá. Probel e Biúna. Insegurança. Verdade? A insegurança atrapalha o fechamento da venda? Sensacional, sem dúvida, né? A insegurança, ela atrapalha sim o fechamento da venda de colchão. E aí, por que a gente tem insegurança às vezes? Sabe por que a gente tem insegurança às vezes? Porque a gente não estudou mais, a gente não lê mais, a gente às vezes não está sendo mais ousado, mais ousada. Ó, outro erro colocado, fazer a apresentação com mais pessoas. Também, falta de relacionamento. Sabe um outro grande erro também? Sabe um outro grande erro também que a gente tem? Se for um casal, fazer só com a esposa, só com o marido a apresentação. É muito melhor fazer com os dois. Quer que eu fale uma coisa real para você? Com toda a minha experiência, você precisa de melhorias diárias. É melhorias diárias. O que pode ser melhorado na sua apresentação? O que pode ser melhorado? O quê? O que nós vamos nos tornar até o fim do ano? O que nos faz ser grande na venda de colchão? O quê? Quer que eu fale uma verdade para você? Ninguém vai comprar a sua ideia se você não for grande. Não vai. Se o cliente te enxergar pequeno, ele não compra de você. Ninguém vai comprar a sua ideia se você não for grande. Sua apresentação tem que ser ousada, sua apresentação tem que ser com eloquência, com emoção nas palavras. O cliente precisa sentir, perceber que você entende do problema dele. Ele precisa sentir, ele precisa perceber. Às vezes você tem que trazer para o seu cliente, na apresentação, o pertencimento. Ele tem que se sentir que ele pertence ali, na sua apresentação, que ele é interessante, que você está interessado em resolver o problema dele. Mas para o cliente se interessar pelo seu colchão, primeiro você precisa ser interessante para ele. Você acha que ele é interessante? Você acha que você é interessante na sua apresentação? Pergunta às vezes para o seu colega: olha, como você acha de 0 a 10, como que é a minha apresentação? Pergunta. Pergunta quais são
os gatilhos que te ajudam a vender mais. Pergunta quais são os empecilhos que te atrapalham, que você tropeça no fechamento. Eu acho que você falou o preço e não gerou valor. Eu acho que você realmente está falando muito na sua apresentação. Será? Quais são os principais erros que afetam sua apresentação na venda de colchão? Quais são? Você já parou para pensar? De 0 a 10, quais são? Você acha que é na liderança da apresentação? Você não está dominando o cliente te domina? Você acha que, de repente, o que está afetando, o que está fazendo você tropeçar é que você não é um perguntador profissional e sim um falador chato? Às vezes sim. É só a gente mudar a chave, virar a chave. Você consegue. A gente precisa ter melhorias diárias. Nada melhor do que um dia após o outro. Lembre-se disso. Hoje, nesse novo universo da venda de colchão, precisa ter inovação na apresentação. Precisa ser inovador na apresentação. Precisa criar. Precisa falar, precisa entender, precisa estudar técnicas, estratégias novas. Como estão as suas vendas? Como está a sua conversão de 0 a 10? Como está a sua mentalidade na venda de colchão? Sua mentalidade é blindada? A sua mentalidade você já cria pela manhã uma atmosfera espiritual? Você faz uma oração de manhã para fortalecer a tua mente, para enfrentar o dia? Às vezes, o que está atrapalhando você pode ser a tua mentalidade. Como está a tua mentalidade na venda de colchão? Como está a sua inteligência espiritual na venda de colchão? Pô, Luciano, mas precisa disso? Claro! Claro! Você precisa criar uma atmosfera em volta de você. Você tem inteligência espiritual. Precisa sim. Você precisa ter mais fé na sua apresentação, ter mais fé em você, ter mais fé que você vai vender, ter mais fé que você vai vencer. Sim, precisa ter mais fé. Às vezes é só você ajustar esses gargalos. Só ajustar, um ajuste. Sabe por quê? Porque você é competente. Mas precisa dar algum ajuste às vezes. A gente lembra que a gente precisa de melhorias diárias. Será que está faltando mentalidade de desenvolvimento pessoal? Será? Quer que eu fale uma coisa para você? Quando você sabe o que falta, isso é poderoso. Realmente eu estou errando, não estou gerando valor, que a gente pergunta o preço, eu falo. Não, realmente eu estou falando muito. Não, realmente eu estou com pressa de vender, eu estou em ansiedade demais. Faça um diagnóstico da sua apresentação. Você já fez um diagnóstico da sua apresentação? Faz. É importante nesse novo universo da venda de colchão você saber como está o diagnóstico da sua apresentação. Como está? Como está a gestão de pessoas, a gestão que você faz na sua apresentação? É importante você saber. Mas você falou de inteligência espiritual, Luciano. Sim. Nunca foi tão falado hoje sobre inteligência espiritual nas vendas, na família, na sua vida. Lembra que tem uma parte que diz que uma oração move montanhas? Às vezes você precisa ter mais fé, fazer sua oração pela manhã, pedir a Deus que as pessoas acreditem em você. Às vezes você precisa estar em ambientes certos. Sim, longe de pessoas que só reclamam, que são pessimistas.
Sim? Confie mais no processo. Respeite o processo. Que tua conversão vai subir. Faça o teu máximo e confie no processo. Faça o teu máximo e confie no processo. Meu propósito é transformar vendedores comuns de colchão em vendedores de elite de colchão. Esse é o meu propósito. Meu propósito é transformar vendedores comuns em vendedores extraordinários na venda de colchão. Meu propósito é que você ganhe mais e dá para você ter mais lucro. Minha meta é fazer você ganhar 3 vezes mais do que você ganha hoje. A minha meta é criar um exército de vendedores de elite de colchão nesse Brasil grande que nós temos. Tem 100 milhões de pessoas que dormem em colchões inadequados. Olha o tamanho do nosso público, mas talvez você não passa essa informação na sua comunicação. Talvez você não passa essa informação na sua narrativa. E se você não passar essa informação na sua comunicação, como que o cliente vai perceber valor em você? Você só fala de preço, condição de pagamento, mas você não fala que tem 73 milhões de brasileiros que dormem mal devido ao colchão inadequado. Isso são estatísticas que estão na internet. Para fechar com chave de ouro, eu acredito que o jogo da vida hoje, ele é muito espiritual. Tenha mais fé, faça mais a sua oração, acredite mais que você possa transformar a vida do seu cliente. O cliente só precisa sentir isso. O passo é você acreditar e que o último passo é você confiar mais em você. Confie mais em você. Ok? Grande abraço, fiquem com Deus. Ótima noite a todos vocês. Até a próxima terça-feira. Tchau.